O jeito certo de analisar animes. Vídeo do Zé Médio, canal do Zé Médio, patrocinado pelo ZDD. É isso, vambora. Aparentemente uma continuação do último vídeo do Zé Médio que a gente viu, que é sobre como a comunidade de anime é uma merda de analisar anime. Então vamos ver como é que você analisa. Há 2 semanas eu fiz um vídeo explicando um pouco acerca de alguns Esse é Dragon Ball Sagas? Com Broly? Porra, irmão. problemas que eu vejo no tal do debate sobre No outro jogo ele tava jogando... No outro vídeo, no caso, ele tava jogando Tenkaichi 3. Aí vai aqui e puxa um Sagas. Porra! animes e Esse é o Sagas, já tem muito tempo que eu não vejo esse jogo. mangás aqui no Brasil, e aproveitei o ensejo para dar uma breve explicação acerca de um aspecto imprescindível para qualquer análise que se preze de uma obra de arte, que é a busca, por parte do analista, de entender o que a obra é, na sua especificidade, como O jeito certo de analisar é você ver as lutas e analisar o nível de força do personagem. Se ele for mais fraco que o DBZ, então ele é inferior ao DBZ em tudo. Você está completamente correto. Você nunca errou na sua vida. um primeiro passo para qualquer crítica que se pretenda séria. Hoje, realizo a parte 2 dessa série, que ainda contará com mais um vídeo. Se no primeiro vídeo o tema foi a crítica não avaliativa, hoje eu vou explicar os pressupostos teóricos que, penso eu, tornam possível a parte avaliativa da crítica. Ou Ele vai ensinar pro Otaku Médio, verdadeiro serviço heróico. Eu acho que ele tá gastando saliva considerando o Otaku Médio, mas... alto respeito ao Zé Médio. seja, o julgamento de uma determinada obra, o dizer se uma obra é boa ou não. O título do episódio de hoje é uma semi-bait. De fato, eu vou dizer qual é o melhor método para se analisar as obras SSJ4 porra, bora lá mamaco. Eu vi isso. Não gostei do design. de ficção. Só ficaram faltando as 3 palavras Oi, Adri! Bom dia. mágicas, na minha opinião. Há várias e várias perspectivas acerca da crítica da arte, e é óbvio que eu não tenho capacidade de encerrar esse debate. Mas eu vou deixar meu E também eu acho, tipo... eu quero ver qual que é o ponto dele que ele vai falar, mas, tipo... ver que só... tipo... o jeito certo de analisar animes. Como ele falou, o título é bait, mas... não tem só um jeito certo, né? Enfim. os 2 centavos aqui. O ponto de partida da minha exposição vai Tô lá na faculdade, porra. Vai pra faculdade, Adri! No caso, vai prestar atenção na aula. ser aquela que eu considero a regra de ouro de toda análise. Eu já a mencionei incontáveis vezes em vários dos vídeos que fiz aqui pro YouTube, mas hoje eu vou tentar falar um pouco mais sobre ela. Essa regra é, não se critica a proposta da obra. O jeito certo é ver e avaliar. Achei bala, não achei bala. Não, ironicamente isso mesmo. Isto é, o autor é soberano para determinar o que ele deseja realizar. Não cabe ao analista dizer ao escritor que tipo de obra ele deveria escrever, porque esse é um aspecto que está inteiramente determinado pelo imaginário do autor. Pera. Vamos voltar aqui, porque eu não sei se eu concordo. Jogo com esse início, rapidão. Vamos lá. Bate. Tá, Mas vai. eu vou deixar meus 2 centavos aqui. O ponto de partida da minha exposição vai ser aquela que eu considero a regra de ouro de toda análise. Eu já a mencionei incontáveis vezes em vários dos vídeos que fiz aqui pro YouTube, mas hoje eu vou tentar falar um pouco mais sobre ela. Essa regra é, não se critica a proposta da obra. Isto Concordo. Mas mais ou menos. é, o autor é soberano para determinar o que ele deseja realizar. Não cabe ao analista dizer ao escritor que tipo de obra ele deveria escrever, porque esse é um aspecto que está inteiramente determinado pelo imaginário do autor, por suas influências, por sua criatividade, por seu gênio, em uma palavra. Discordo dependendo da proposta? É tipo isso. Mas vou deixar ele cozinhar. O fundamento dessa regra é simples de entender. A crítica acerca da proposta de uma obra qualquer não pode ter nenhum fundo de objetividade. Ela sempre vai se confundir com a mera opinião daquele que faz a crítica. Mas aí nós já estaríamos saindo do terreno da análise e partindo para o campo da pura opinião. Um pouco mais à frente nesse vídeo eu vou falar sobre essa Mas aí entra a parada de novo, que é muito difícil você analisar alguma coisa objetivamente apenas. Você sempre vai colocar um pouquinho da sua bias ali, mas eu entendo a sua visão. questão da objetividade e tudo mais. Sim, Raven, eu adoro Storyteller, eu adoro Vampira Macho, eu adoro Lobisomem Apocalipse, Mago eu não joguei, mas... yeah. Por ora, basta dizer que análise e opinião são coisas diferentes. Opinião qualquer um Por exemplo, se a proposta for justificar nazismo pra puxar algo extremo, eu vou ser contra a existência dessa obra. Mas aí não é isso que ele tá falando, tá ligado? Ele tá falando de uma análise dentro dos conceitos que são apresentados na história em si, sabe? Então, tipo, caso a história passe pano pra crime, por exemplo, eu não vou observar, eu não vou engajar com essa história pra ver o que ela faz certo e faz errado dentro da proposta dela. Eu vou falar, caralho, que merda, não vou lidar com isso não. E sair do negócio.
Mas é uma crítica objetiva do que a obra está apresentando narrativamente, dentro de uma estrutura narrativa, dentro de um conceito narrativo. É a sua opinião, mas é a opinião correta. É um conceito objetivo de caralho que pai essa merda existir. Então é diferente do que ele está dizendo. Pode ter sobre qualquer aspecto de qualquer obra, e não necessariamente precisa existir algum motivo plausível para sustentar essa opinião. Já a análise ou crítica, se quiser ter alguma validade ou utilidade para outras pessoas, precisa ter um certo nível de objetividade. Então podemos resumir da maneira seguinte: no campo da opinião, sim, podemos não gostar da proposta de uma obra qualquer. Eu posso, por exemplo, desgostar de Senhor dos Anéis por conta de ser ela uma obra de fantasia medieval, que não é exatamente a minha opinião pessoal, mas é quase isso. Cringe. Mas eu não posso jamais fazer uma análise que tenha como ponto negativo de Senhor dos Anéis o fato de ela ser uma fantasia medieval. Cheio de sal 2. Muito obrigado, meu querido. Você me lembrou um Maurício. Peraí que Carla mandou um textão. O foda é que quando você vai contar uma história, você tem que pensar no público também. Por isso que mangaka novato tem o editor pra falar: ó, a galera não vai gostar disso aqui. Não mata esse personagem pra ressuscitar um deus alienígena milenar porque você não vai gostar. Eu notei a porra da farpada, tudo bem. Então, tipo, você tá contando sua história, mas vai ter que mudar alguma coisa, porque senão o público pode não gostar e você não vai mais ter verba pra continuar contando essa história. Eu acho que é um caso... Tipo, eu entendo a sua visão, isso é porque a gente tá olhando pra anime especificamente, né? Estamos observando o anime especificamente e na ideia mercadológica. Agora, um conceito mercadológico deveria ser algo para você analisar objetivamente como a construção da história funciona, como a estrutura narrativa funciona? Não sei dizer. Tipo, claro que muitas vezes dá certo. Por exemplo, o primeiro capítulo de One Piece, que o Oda foi rejeitado 450 vezes, até eventualmente decidir cortar fora o braço do Shanks. E hoje tu fica tipo, beleza. Por que isso foi importante? Porque agora tem algum hook emocional para chamar a atenção das pessoas na história. Fez o primeiro capítulo ser um capítulo melhor, mesmo que agora, 1000 capítulos depois, não faça sentido. Mas fez o primeiro capítulo ser um capítulo melhor para chamar a atenção das pessoas. Mas aí entra a questão de, tipo, essas mudanças para ter mais público é uma questão muito mais mercadológica do que análise profunda da narrativa. Então, né? Porque não existe nada de objetivamente errado em se fazer uma obra de fantasia medieval, ou um suspense policial, ou qualquer coisa desse tipo. Os exemplos que eu usei agora se referem a gêneros de obra, mas a proposta vai além disso. Sim. Eu não posso fazer uma crítica que tire pontos de um mangá pelo fato de o protagonista ser chorão, por exemplo. Eu acho que você pode analisar se essa parte dele ser chorão ajuda ou não a história. É isso. Mas eu sim posso não gostar. E ao mesmo tempo, eu já falei, eu não gosto tanto assim de uma análise puramente objetiva. Por isso que eu sempre boto pontos da minha própria subjetividade, porque eu acho que é a maneira mais interessante de analisar e de consumir análises. Então eu vou falar, caralho, o personagem chorão é uma merda. Por que eu achei uma merda? Por causa disso. Você consegue colocar uma lógica e um raciocínio pra explicar algo que você pessoalmente possa não ter gostado. É como eu sempre falo de romance. Eu expliquei mais cedo no vídeo anterior que a gente tava vendo, que, tipo, eu prefiro que histórias de romance sejam sobre pessoas que já estão namorando do que pessoas que passam a história inteira pra começar a namorar. Tem algo errado em a galera ficar o anime inteiro ou o filme inteiro, ou o que seja, pra namorar no final? Não tem nada de errado nisso. Eu acho muito menos interessante e eu dei alguns motivos do porquê. Eu dei brincando, falando basicamente eu não gosto de adolescente, o que é verdade. Mas você consegue misturar meio que uma análise objetiva com sua opinião. A questão é você deixar claro quando é o quê. É isso. E sim, isso ainda assim pode ser uma crítica válida para a obra, mesmo sendo a opinião de uma pessoa. Porque afinal, histórias estão ali para manipular seus elementos, né? Seus sentimentos. Para gerar empatia e antipatia. Se tem alguma coisa que você, como consumidor, desgosta por algum motivo que você acha que seria mais interessante se fosse resolvido de outra maneira na obra, aí sabe, você tem que levar isso em conta para o autor também. Tipo, o autor é quem vai decidir do que a obra é feita, mas quem está consumindo é você, né? Você, leitor, está consumindo essa obra. A sua visão pessoal também vai importar em uma crítica.
No fim das contas. A visão pessoal de muita gente vai importar em uma crítica, no fim das contas. Então, por mais que você queira fazer uma crítica 100% objetiva, eu não gosto tanto, não vejo tanto... Não é que eu não vejo valor, é que eu não vejo muito um ponto disso. Se o que vai fazer as vendas é o lado pessoal, o lado subjetivo especificamente. Mas claro que a estrutura narrativa é importante e é algo pra você... Pra você ter em mente. É só ler o título, tu que é RPG, eu botei que não. Agora, vou falar um pouquinho de Bleach aqui, porque eu acho que entra um pouco nesse ponto que eu tô dizendo. O arco dos Fullbringer é um arco que eu gostei muito. É um dos meus arcos favoritos de Bleach. E o problema é do... A opinião pessoal se foi igual a minha, sim, justo. O problema daquele arco é que ele ainda está dentro de uma narrativa que é um Battle Shonen, é um animezinho de ação, ou um mangazinho de ação. Porque eu acho que ele seria uma história muito mais fascinante se não só ele fosse um pouquinho mais fundo nos lados mais dramáticos e lados mais de tortura psicológica, como se eu acho que ele seria melhor se ele não tivesse combate. Se ele fosse completamente resolvido sem combate algum. E eu não consigo tirar isso da minha cabeça, lendo aquele arco. Que ter combate é algo que não combina com o resto dessa história, por mais que esteja dentro do gênero de um Battle Shonen e não seja algo que eu poderia reclamar objetivamente. Não é nem que as lutas são ruins, é que eu sinto que elas não deveriam estar ali. Eu sinto que seria mais interessante não estar ali. Mas o Kubo faz o que ele quiser, ou o que os editores quiserem, ou o que seja. Não tem muito que eu possa criticar nisso. Mas eu só aponto. Talvez muitas outras pessoas tenham uma visão muito parecida com a minha. É isso. Tipo Ilha dos Tritões, tipo Ilha dos Tritões. Ilha dos Tritões também é tipo... A parte desinteressante de Ilha dos Tritões e dos Homem-Peixe que seja, é quando a gente vai ter o confronto, quando tem o combate. O resto do arco é interessante. Tem vários elementos interessantes. Ter um combate ali serve narrativamente para One Piece em geral, para mostrar nossos personagens estão mais fortes, olha só o quão fortes eles estão. Sendo que a gente já tinha visto isso no retorno para Sabaody. Então, ter naquele arco ali, eu entendo porque é um Battle Shonen, mas lá é onde tem as lutas menos interessantes de One Piece, e já falei várias vezes que as lutas de One Piece não são particularmente muito boas, o que deixa elas boas são o drama ao redor delas. O que faz com que eu não reclame muito disso é mais por causa do formato no qual o Oda está contando essa história. Bleach é aquele problema de... Bleach tem o problema de, nesse um arco aqui, esse arco em específico, não pareceu ter uma construção boa o suficiente para garantir, para necessitar de um combate tradicional. É um arco que poderia ser resolvido de outras maneiras. Mas, de novo, isso aí já está mexendo com a proposta básica de Bleach em geral e do arco. Ainda assim, eu acho que é válido de apontar, talvez esse arco seria melhor se ele fosse reestruturado um pouquinho para o combate final não ser um combate. Essa é a minha visão sobre essa tal regra de ouro dele. Eu entendo ela, eu acho ela válida, mas eu acho que colocar um pouco da sua subjetividade em uma análise é algo que faz completo sentido. É algo que é justificado. Só que é mais complicado do que só isso, porque, tipo... Quando acaba o... Isso aqui é o certo a se fazer na história estruturalmente, e quando começa o eu não gosto, você tem que andar num meio termo disso daí. Porque puramente objetivo, claro, você pode fazer, mas você vai colocar subjetividade e falar que você não colocou. Você colocou. Gostar de uma tal obra. Isso é, eu posso ter uma opinião subjetiva, Eu já vi alguns vídeos do Zé Médio, por exemplo, de Bleach, e muitas coisas que estão lá não são análise, tipo, vamos dizer, objetiva. Ele tá falando de algumas coisas completamente subjetivas ali. Erros na hora de construção que não vão ser um erro para todo mundo. Não é algo dentro da história que você coloque como um erro. É mais a sua percepção sobre isso. Então, né? Além disso, ele critica a proposta algumas vezes naqueles vídeos. Mas, enfim, acontece. Gosto contrário a essa proposta, mas nunca uma análise que a rejeite. A partir do momento em que se... Só pra ficar na mesma sintonia que o vídeo, ele tá dizendo que a análise precisa ser objetiva? Mais ou menos, não é bem isso que ele tá dizendo. Ele tá dizendo mais que... Eu que puxei a ideia de subjetividade e objetividade nesse caso. Ele tá dizendo muito mais que ao analisar um mangá, um anime, ou que seja, uma obra em geral, você precisa só aceitar a proposta que
autor quer colocar. Ou seja, os tropos que ele quer colocar, as ideias narrativas em geral que ele quer colocar, você precisa aceitar isso. Porque se você não aceitar isso e criticar, por exemplo, esse personagem aqui é Ed e isso é irritante porque é Ed, você entra na ideia de opinião, ou seja, subjetividade, ao invés de analisar especificamente a obra. É isso. Se põe a criticar a proposta, o analista fica sem ter uma base para apoiar sua crítica e aí ele já caiu no puro terreno da opinião, que não deveria ser o seu terreno. Logo, o primeiríssimo mais ou menos passo para uma análise de ficção é aceitar a proposta do autor e se abster de julgar. Mas aí a gente entra em outra tangente. Separar o autor da obra, a obra está livre do seu contexto e tem como analisar ela isolada. Então, eu sou um grande fã de Morte do Autor. Eu sou bem vibes pra Morte do Autor. Mas eu entendo que pra analisar, tipo, a estrutura narrativa, o ponto do Zé Médio é correto aqui. Mas, de novo, eu me foco muito mais em se a história está me engajando de alguma maneira, independente do que o autor quer me falar ou não quer me falar, ou quer apresentar ou não quer apresentar. Eu acho muito mais interessante eu só consumir o que me foi apresentado. Claro que ter meus conhecimentos sobre narrativa, sobre construção de história, sobre panelização, sobre qualquer coisa envolvendo ali. Mas, no fim das contas, o que vai importar pra mim é se o que ele fez conseguiu me engajar. Se o que ele fez conseguiu me apresentar alguma coisa. É isso. Obra livre, seu contexto, eu sou contra, mas morte de autor não é bem especificamente isso. Eu tava enrolando por meses pra fazer um vídeo sobre morte de autor e agora não faço mais vídeo curto, então não vou mais fazer. Mas era um assunto que eu sempre fiquei, tipo, é complicado falar a respeito sobre o que é a morte do autor. Julgá-la. De tudo o que foi dito até agora, já se pode deduzir qual é essa base na qual um crítico deve apoiar suas análises. Ele deve aceitar o que a obra se propõe a fazer e esse casos e casos é uma maneira de olhar para isso, sim. Esse vai ser o critério do julgamento. Uma obra será boa se conseguir fazer o que o autor buscou realizar e será ruim se não o conseguir. Mas aí é um pouco complicado de, tipo, o que exatamente o autor quer. Eu concordo com essa visão inteira. É tipo, se o autor conseguiu se manter no que ele quer fazer, mas às vezes vai que ele só quer fazer uma coisa ruim, tá ligado? Vai que ele quer fazer merda. Só aí é que nós podemos falar em... Mas o que é bom, é por isso que eu não gosto muito da questão de objetividade. Bom é um padrão que é alterado constantemente, não é um padrão objetivo. Coisa que funciona narrativamente também não é algo objetivo. Crítica, porque elaboramos o critério para que a análise seja feita. Sem critério, resta apenas a opinião. Então a proposta é o critério de julgamento da obra. Ok, senhor autor, você buscou levar sua obra pelo caminho X. Vejamos agora se você obteve sucesso em trilhar esse caminho. Esse é o método da crítica de ficção. Mas aí nós entramos em um ponto bastante complicado e que nos levará... O autor de Shield Hero fez aquela merda lá, segundo a pessoa, os objetivos da história foram cumpridos. Isso não faz Shield Hero bom. Tipo isso. Mas aí é porque a gente entra de novo no que a gente tá falando, tipo, obra, entre aspas, problemática. Shield Hero, o que eu vi do início é, tipo, o que ele queria fazer lá, ele fez corretamente, tá ligado? Ele fez tudo certinho dentro da obra ali. Não tudo, mas, tipo, no início ele fez coisas certinhas que fazem sentido ali, o iníciozinho que eu vi, pelo menos. Só que eu não gosto da proposta da obra. Eu não vi. O tema do próximo vídeo dessa série. Como é que a gente sabe qual é a proposta da obra? Resposta: a gente não tem como saber com 100% de certeza, porque as obras de arte são sempre polissêmicas, ou seja, elas permitem múltiplas possíveis interpretações. Elas gostam de várias outras histórias ao mesmo tempo e elas moram em uma casinha junta com várias outras histórias simultaneamente e se amam e se adoram. Ah, polissêmica! Entendi, desculpa. Interpretações. Todo texto precisa ser decodificado pelo receptor e todo texto comporta mais de uma leitura. O autor de Koba, o Leão Branco, eu acho que é Kimba que você quer dizer. Kimba, o Leão Branco, queria só fazer uma história divertida. No fim saiu uma história cheia de analogia e metáforas. Não torna a leitura aproveitável, até porque é bem datada e, to be honest, meio racista. Meio? Você tá falando que Kimba é meio racista? Meio racista? Kimba é meio racista? Enfim. Para piorar, os elementos não textuais de uma narrativa são ainda mais abertos, como no E é o Tezuka, inclusive, que fez o Kimba, mas enfim. caso dos quadrinhos, os elementos de narrativa visual, a quadrinização, a expressão de um personagem, o modo como a cena foi retratada, etc. Todos esses elementos visuais e textuais formam um denso e complexo contexto que precisa ser interpretado como um todo, e assim como cada um desses elementos pode ter diferentes interpretações, também a obra em sua totalidade pode ter diferentes interpretações. Então não caiamos nessa ideia ingênua de que a proposta de uma obra existe como um dado bruto da natureza.
O quão racista é Kimba? Bastante. O mangá em particular, eu acho que as adaptações sempre dão uma diminuída, mas o mangá é curioso. Natureza, necessitando apenas de ser descoberto pelo leitor. Não, ela na verdade precisa ser reconstruída pelo leitor por meio da interpretação. De toda forma, A única coisa que eu sei de Kimba é que dizem que Rei Leão copiou, o que obviamente ele não copiou. Rei Leão é... mas enfim. o tema da interpretação ficará para o próximo vídeo. Por ora, basta que digamos que não existe em arte uma única leitura possível de uma dada obra. Correto. E isso torna o trabalho ainda mais complexo. Então, por enquanto, temos o seguinte: a análise, para se diferenciar da pura opinião subjetiva, deve partir de algum critério. Esse critério é dado pela proposta da obra que se quer analisar. O crítico deve aceitá-la e julgar a obra com base no sucesso ou fracasso em realizar essa proposta. Essa proposta, porém, não existe como um dado a ser recebido. Então, quando se deve reconstruir, você pode e deve tirar sua leitura. Como assim? Eu concordo que, tipo, você deveria tirar sua própria leitura. Por isso que, de novo, morte do autor é interessante. Eu gosto de interpretar as coisas por minha conta própria. É claro que muitas vezes você pode interpretar errado. Tipo, algo que não tem nada a ver com o que o autor planejava, mas que outras pessoas vão olhar e fica tipo, não faz sentido a sua leitura? Tipo, não está na obra o que você está dizendo que está? Não é nem, independente do autor não está na obra o que você está dizendo que está, mas, em geral, eu gosto de interpretar obras por conta própria mesmo. Mas eu não entendi o que você quis dizer exatamente. Mas sim deve ser construída pelo intérprete. Isso é dizer que o primeiro passo da crítica é, na verdade, interpretar o que a obra está tentando fazer e só a partir daí iniciar o julgamento. A forma que esse Guild só interpretar o que a obra deslizou para fora da tela está tentando fazer e só e destruiu uma pedra. Por que você está jogando Dragon Ball Saga, Zé Médio? Porra! A partir daí iniciar o julgamento. Isso nos liga inteiramente ao tema do primeiro vídeo, se vocês lembram bem do que foi dito ali. Que o autor tem que primeiro buscar entender qual é a tradição no qual a obra está inscrita, entender o que é que o autor tentou fazer e só a partir daí ele pode analisar, né? Apenas para arrematar... É a limitação da época? Não é. Te garanto que não é. Sobre a questão da diferença entre opinião e crítica, reforço que a primeira é inteiramente subjetiva, enquanto que a segunda tem alguns elementos de objetividade. Veja. Pera, vamos voltar aqui. Como é que é? Escrita, entender o que é que o autor tentou fazer e só a partir daí ele pode analisar, né? Apenas para crítica na opinião e vice-versa. Vamos ver. Matar sobre a questão da diferença entre opinião e crítica, reforço que a primeira é inteiramente subjetiva, enquanto que a segunda tem alguns elementos de objetividade. Aí sim. Aí eu concordo. Mas você vai, além de você colocar subjetividade na sua crítica, você vai acabar colocando sua opinião lá. Desculpa, isso vai acontecer. Por isso eu gosto de abraçar essa ideia. E deixar claro que quando eu falo de alguma obra, eu tô fazendo os dois. Eu tô dando a minha opinião, só que a minha opinião é mais analítica. Eu tento entregar ela de forma mais analítica. É assim que eu observo e falo de obras, tanto no meu canal principal, quanto quando eu tô mais focado aqui no canal de cortes e blá blá. É assim que eu vejo, porque eu sei que você vai dar a sua opinião independente. Tanto que, de novo, nos vídeos de Bleach que eu vi do Zé Médio, ele fez isso em vários pontos. Veja, alguns elementos, mas não uma completa objetividade, porque esta não é atingida se estamos tratando de uma atividade interpretativa. Exato. Ora, se não há, como eu já havia dito, uma única interpretação possível de uma dada obra, não pode haver também uma única análise dessa obra, que seja tão objetiva que não possa ser contestada, justamente porque a análise parte... O jeito que eu vou fazer, que eu vejo de fazer uma análise o mais objetiva possível, seria abraçar o método científico e blindar as análises de influência do viés humano, e ainda assim não seria possível fazer completamente. Sim, seria você analisar especificamente a qualidade do quão bem entregue está a obra no que não só ela se propôs a fazer, mas nas limitações e conceitos em geral do que estão apresentados ali. O problema é, isso nunca vai ser um padrão objetivo, porque não só o padrão de qualidade muda através das eras, mas também muda através da cultura que está fazendo a obra. Então você tem que fazer padrões diferentes. Você vai analisar um filme ucraniano diferente de você vai analisar um filme estadunidense. Porque não só a proposta dos dois são completamente diferentes, e você tem que se manter nessa proposta, a forma de fazer filmes desses dois países é completamente diferente por conta própria. Além disso,
Tem a questão da época, como eu falei antes. Tem a questão do gênero no qual a história está sendo feita, que a história está sendo entregue. E tem a questão do que você mesma consumiu antes disso. Porque você sabe, como o próprio Zé Médio falou, vai ter questão subjetiva nisso. Sempre vai acabar tendo, porque é impossível não ter. Um crítico vai analisar uma obra completamente diferente de outro crítico. E está tudo bem isso. Mas é impossível você ver objetivamente com base nisso. Porque, por mais que você coloque o método científico, é uma forma de arte subjetiva. Escrita, história em geral, claro que tem as suas regras, tem os seus conceitos e tudo mais, são conceitos que vão alterando com o tempo. Não existe um padrão, ponto. É assim. Isso aqui é objetivamente bom e isso aqui é objetivamente ruim e nada vai alterar nisso. Eu já falei algumas vezes, por exemplo, que todo mundo fala muito bem do world building de One Piece, por exemplo. Eu acho ele bom. Eu já vi muitos melhores e as pessoas odeiam que eu fale isso. Porque eu sei que tem alguns que eu acho, tipo, em uma análise fria e objetiva de world building, tem uma porrada de world building muito melhor que One Piece. Só que, tipo, eu tenho que me manter no que o world building de One Piece quer fazer e a forma que a história é apresentada para ter esse world building. Então, né? Por isso é complicado essa questão de ter uma crítica 100% objetiva. Você não vai conseguir, porque seu próprio repertório vai ter base nisso. Você vai elogiar muito o world building do Oda, que é bom, tipo, objetivamente bom. Você vai elogiar muito esse world building se você não tiver visto outras pessoas fazendo algo melhor ou mais interessante. Dando uma ideia, por exemplo, de uma análise técnica de um world building. Então, né? Você nunca será um morcego do mesmo jeito que nunca iremos virar arte da mesma forma. Exato. A parte técnica, tipo iluminação e áudio, até pode ser analisada objetivamente. Vou te falar que não pode não, mas tudo bem. Mas uma obra é algo humano, uma tentativa de externalizar o que acontece dentro da mente de uma pessoa. Logo, ela é inerentemente subjetiva. Sim, mas voltando, tipo, iluminação e áudio é bem subjetivo porque eles estão ali para auxiliar a obra, né? De certa maneira. E às vezes você pode fazer algo ruim, entre aspas, que está ali para ser ruim e auxiliar a obra. Como é que você vai criticar que, por exemplo, o áudio está estourado se o áudio estourado é parte da estética do filme naquela cena em específico? Objetivamente é uma merda o áudio estar estourado, não deveria estar, mas é a estética. Por isso que, por exemplo, eu gosto de deixar meu áudio estourado, porque funciona com a estética do meu canal e da minha personalidade na internet. Você pode falar, o áudio é ruim, eu vou falar, foda-se, a ideia não é isso. Por isso que o problema em geral de analisar uma coisa objetiva, mesmo tecnicamente, mesmo as questões técnicas, não funciona de uma forma tão simples assim. Parte antes da interpretação. Então, tipo aquele mundo apocalipse. Ah, tá, de trash? Exato. Tipo, como é que você vai criticar um filme trash por ser trash? É a proposta dele, né? Abandonemos também essa perspectiva equivocada de análise. Foda-se, é engraçado, porra, é pra ria. Sim, muito tanto da minha ideia de edição quanto da ideia do meu som, é literalmente pra auxiliar no humor. O meu problema com o meu microfone novo é que se eu grito muito, ao invés do áudio ficar estourado, o áudio corta. Não dá pra consertar isso com o meu microfone. Mas a ideia sempre foi essa. Totalmente objetiva. Mas evitemos igualmente a completa subjetividade. Tipo, o Pound Forest tem iluminação e áudio consideravelmente abaixo do médio. Ah, cadê? Mas é meio que a ideia por trás do gênero, sim. Isso volta pro que eu disse de método. Tem que definir os critérios de uma parte técnica para poder criticá-la. Pois é, mas não dá para fazer isso. Esse é o problema. Subjetividade, porque se fosse tudo subjetivo, a crítica baseada na experiência de uma pessoa não poderia jamais ter qualquer tipo de serventia para outra pessoa que teve outra experiência. Pera, vamos voltar aqui. Equivocada de análise totalmente objetiva. Mas evitemos igualmente a completa subjetividade, porque se fosse tudo subjetivo, a crítica baseada na experiência de uma pessoa não poderia jamais ter qualquer tipo de serventia para outra pessoa que teve outra experiência. Mas não é assim que a coisa acontece. Mas é mais, tipo... Então, aí a gente volta porque eu tô falando sobre objetividade e subjetividade. O padrão de qualidade de uma obra vai se alterando conforme as décadas vão passando, né?
A grande parada é, e isso vai ser muito chocante de dizer aqui pras pessoas, eu sei, né? Mas as pessoas gostam de coisa boa, né? E por que as pessoas gostam de coisa boa? Porque existe um padrão de qualidade, um padrão do que nós subjetivamente definimos como bom narrativamente, por exemplo. Então é claro que essa crítica mais objetiva, entre aspas, existe para falar com as pessoas sobre isso, sobre o que a obra faz bem dentro de um conceito de sua estrutura. Estou usando estrutura como essa parte objetiva. Só que essa estrutura não é bem objetiva. Ela vai se alterando, ela vai mudando, ela tem várias coisas ali. Então, basicamente, você pode analisar o esqueleto e entregar essa análise do esqueleto para outras pessoas que vão compreender porque eles vão ter uma experiência similar, porque a estrutura da história foi feita de uma certa maneira. Mas eu não sei se chamar isso de objetivo é algo particularmente correto, entre aspas. Duna pode ser bom, mas isso não quer dizer que minha mãe vai achar bom. Sim, mas aí é mais questão da opinião pessoal mesmo. É isso. Subjetividade tem utilizado para que outros se interessem na obra. Eu vou falar aqui, me corrijam se vocês verem como errado e tal. O que seria o objetivo, entre várias aspas, é a estrutura narrativa e o esqueleto por trás da história. Por que tudo é feito daquela maneira? Qual que é a estrutura de cada arco, de cada personagem e da história em geral, do andamento dela. Enquanto o que seria mais o subjetivo é o que está por cima. Tem esse tipo de personagem. Tem esse tipo de história. É um sci-fi. É essas coisas assim. Criticar essa parte de cima é tipo, você critica trazendo uma visão mais analítica. Como eu falei, por exemplo, da questão do arco do Fullbringer, na minha visão. Essa parte de baixo, essa parte do esqueleto, é algo que você, obviamente, tipo, tem uma base maior para como deveria funcionar. Mas eu não sei se chamar isso de objetivo está correto. Porque não é objetivo. Isso vai alterar. Tipo, quando fala de uma coisa objetiva, geralmente em arte tá falando é objetivo por agora. Mas se você tratar que alguma coisa é objetiva por agora, quando vai deixar de ser objetivo? Quando que vai chegar a ser subjetivo especificamente? Por isso que eu ainda vejo como subjetivo em geral. É só porque existe subjetividade. E só porque existe subjetividade não quer dizer que seja 100% subjetivo, mas existe sempre um grau de subjetividade, que pode ser mínimo ou muito grande. Essa é a parada inteira de arte, sabe? De você falar de arte, claro que vai ter a subjetividade. É como o próprio Zé Medi falou. Mas o meu problema é só chamar a parte que ele chama de objetivo. Porque não é tão objetivo quanto parece. Mas enfim. Se por um lado nem o texto tem apenas uma única interpretação, por outro lado é evidente que a comunicação é possível. Então existe sim um quinhão, um chão comum que todos nós compartilhamos e que permite que comuniquemos a nossa experiência e sejamos compreendidos. Correto, mas essas visões vão depender... Por exemplo, você pode criticar um certo elemento narrativo que é comum para a cultura japonesa, mas você pode criticar ele no filme americano, no filme estadunidense. Por exemplo, anime é muito escrachado. Por quê? Porque isso vem do teatro kabuki. Você criticar um anime por isso, não faz nada. Tipo, ai meu Deus, ele é escrachado. Sim, pô, acontece. Mas fazer isso em uma série estadunidense é tão fora do padrão que você vai achar esquisito e talvez criticar. Isso tudo é uma crítica subjetiva? Mais ou menos. Porque isso tudo tá dentro da base de como a história foi criada do zero, né? Dentro de seu esqueleto, dentro de seu conceito básico de como a história vai ser apresentada para o público. Então, tipo, o que tem de objetivo nisso aí, se duas culturas diferentes vão fazer uma história, uma cultura vai fazer de uma forma que seja mais aceitável e outra vai fazer de uma maneira que não seja aceitável. Isso é um problema. Um problema na hora de analisar também, no caso. Permite que eu tenha a possibilidade de convencer você e de ser convencido. Fosse a subjetividade total e nada disso Dito isso, Platinum End é objetivamente muito ruim, confio. seria possível. Então sim, há várias leituras possíveis de uma obra, mas nem tudo é possível. Não existe... Jovens Titãs e Avatar tendo esse tipo de humor e sendo ocidental, eles são muito menos que seu anime básico, seu anime tipo padrãozão, tá ligado? Eles são muito menos, escancaradamente menos, sabe? Essa anarquia total, porque as palavras... Até em combate, tipo, cena de luta de Avatar, por mais que... é tipo um estúdio japonês fazendo, né? Você nota que o estilo de combate, a forma como o combate é colocado na história,
tem uma visão mais ocidental do que oriental. Como é que seria vamos dizer, uma série de animação estadunidense seguindo o padrão de um Battle Shonen? Seria esquisito. Sinceramente, eu acho que as pessoas iam achar esquisito, achar que não combina. Até podem não ter apenas um único significado, mas elas possuem sim um certo campo de abrangência que é limitado. Eu não posso interpretar qualquer palavra da maneira que eu quiser. Pode ser até que ela tenha mais de um significado, mas ela não tem infinitos significados a ponto de eu poder dizer que ela diz qualquer coisa que eu quiser que ela diga. O mesmo vale para a obra como um todo. Então a crítica se posiciona em um meio de caminho. Nem ela é completamente subjetiva, o que a tornaria incomunicável ou simplesmente inútil, e nem ela é completamente objetiva, pois se assim fosse, não haveria diferentes leituras possíveis de uma obra, que é uma coisa que acontece toda hora. Ou seja, se fosse tudo puramente objetivo, tudo puramente determinado pelo objeto, não precisaria de várias pessoas analisando, bastaria que alguém descobrisse a objetividade total daquela obra e depois nada mais poderia ser dito acerca daquela obra. Ele dá certo nisso, mas, de novo, eu só acho que usar a palavra objetivo para isso meio que banaliza a palavra objetivo. É isso, porque arte nunca vai ser uma coisa objetivo. Não é nem só questão de 100% objetivo. Se uma coisa vai mudando constantemente, o padrão de como ela funciona e como você deveria ver essa arte, depende da cultura em qual ela está inserida, eu não sei nem dizer se isso seria considerado objetivo, sabe? Tipo, o que seria bom ou ruim nesse caso. Mas, enfim, eu estou criticando semântica, não o ponto dele, eu acho. E não é assim que funciona, né? Então o crítico nunca é um mero opinador, uma pessoa que simplesmente sai dizendo o que acha e pronto, porque isso seria completamente subjetivo. Ele precisa de critérios para embasar sua análise e o primeiro critério é da proposta, como já dissemos. Eu fiquei muito tempo só nessa parte agora, né? A gente tá há muito tempo vendo esse vídeo, eu acho. Eu vou fazer café. Já volto. Aí, voltei. Vai fazer café quase na hora do almoço? Ah, eu voltei agora que são 11 horas. Tudo bem, eu vou, depois de fechar a live, eu vou direto pro hospital, então não tem problema. Mas ele também não é Piratas gays. de Drael, você poderia tentar falar a palavra registas. Sem o chiado, sotaque carioca. É que eu vi um cara no Twitter falando que não conseguia falar essa palavra sem o chiado. Regista. Porque, tipo, o correto também é regista. Mas regista. Regista. Porque esse G não é o chiado, é o G. Então, regista. ditador do que é o certo e errado, como se ele fechasse o debate acerca daquela obra. O que se... Dano, você não acha que daria pra falar o arco desse personagem foi muito ruim de uma forma objetiva ou também cai na subjetividade? Então, mas é porque, tipo, o arco desse personagem foi muito ruim. Beleza. Você está comparando com arcos de personagem que foram bons. Esses arcos de personagem são bons por quê? Porque criaram uma vez e aí Deus desceu, olhou e falou: isso é bom? Ou o quê? Você já pensou que daqui a alguns anos esse arco ruim poderia ser considerado bom, pelo menos em seu conceito, por mais que esteja mal executado na ideia em geral da construção da história em si? A ideia do que o arco que está sendo feito, ele seria considerado... Tipo, deixa eu reformular isso aqui. Já pensou na ideia de que o que seria considerado um arco de personagem bom daqui a alguns anos não vai ser considerado um arco de personagem bom? Porque o que nós queremos em arte mudou? Já pensou também na ideia de que se você levar essa história com esse arco de personagem ruim pra, vamos dizer, alguma coisa... uma história indonésia, tipo da Indonésia, que tem umas ideias e uns conceitos em geral de como essa história vai ser contada bem diferente do que da cultura original que foi contada. Então, pra lá, esse arco é bom. Isso seria objetivo ainda? De novo, meu problema é só a questão de semântica do que a palavra objetivo significa. Se é objetivo, porém, tem várias coisas que precisam ter acontecido para isso ser uma coisa objetiva, para ser um fato. Quando a gente tá falando de objetividade, a gente tá falando de fato. Factualmente, isso aqui é bom. Isso aqui é bom agora, nesse momento que nós estamos, nesse país que nós estamos, dentro da ideia proposta por essa história aqui. Por isso que eu não gosto da palavra objetividade nisso daqui. Então, um arco de personagem. Você ainda diria que é subjetivo? Sim. Só que é uma subjetividade diferente de uma opinião. É meio complicado isso, mas enfim.
seria uma coisa 100% objetiva. A atividade da crítica é andar na corda bamba, sem cair muito nem para um lado nem para o outro. A regra de não criticar propostas nos leva a um outro interessante ponto, que pode ser visto como uma regra nova ou como um desdobramento da antiga, que é o seguinte: não se julga uma obra por concordar ou não com a mensagem passada por ela. Ora, assim como não é a posição do crítico dizer que tipo de obra o autor deveria ter criado, também não lhe cabe dizer qual é a posição moralmente correta a ser defendida pela arte. O crítico não é um moralista. E as novelinhas de TikTok Kawaii, podemos dizer que são objetivamente ruins? Não! É isso. Tem o ponto que o consenso geral pode dizer que algo é objetivamente ruim, mas um indivíduo discordar e achar bom, então não é objetivo. Esse é o ponto em geral também. Tipo, essa é a parada. Ah, então você gosta de coisa ruim. Mas, tipo, as coisas que as pessoas apontam que funciona ou não funciona, a pessoa só vai ter uma visão diferente. Cadê a objetividade disso daí? Tipo, você consegue, por exemplo, provar que 1 mais 1 é igual a 2. Então você prova pra pessoa isso. Você não consegue provar cientificamente, com um método científico todo perfeitinho, da maneira mais analítica possível, que esse arco é ruim e você não deveria gostar dele. Porque vai que a pessoa gostou por algum outro motivo. Um motivo subjetivo? Claro que sim. Mas a pessoa talvez, até mesmo por consumir coisas que você não está acostumado, tem um padrão de qualidade diferente do seu, que é considerado bom. Tipo, consome coisas de outras culturas ou que seja, ou de épocas diferentes, que vai pegar um arco que você considera ruim e falar, isso aqui é bom. Entende? A arte está sempre mudando, essa é a parada. A arte está sempre mudando, e não só a maneira de fazer ela. As ideias básicas de como funciona uma arte estão mudando também. É por isso difícil criticar o que é objetivo. Mas enfim, chega de falar de objetividade, é chato, não aguento mais, eu odeio falar de objetividade. Ou seja, um estudo. É por isso que, como eu já falei algumas vezes, as minhas críticas, minhas análises, o que seja, elas são a minha opinião. É uma análise mais subjetiva, porque eu quero trazer a subjetividade. Porém, eu sempre vou explicar esses pontos subjetivos meus. Não gostei desse personagem. Por que você não gostou desse personagem? Eu vou dar um breakdown gigantesco de porque eu vejo esse personagem como falho, como algo que não funciona, como algo que não apela pra mim, como algo que não apela em geral, talvez. Por que eu acho que esse arco de personagem não funcionou dentro do que foi apresentado na história pra mim? Ao mesmo tempo que eu compreendo que outras pessoas vão ver esse arco e falar, ah, isso funcionou. E aí que eu vou ficar muito feliz e cheio de euforia e querer conversar com a pessoa pra entender o ponto de vista dela. Entende? Da moral. Também aqui ele deve apenas buscar saber se o autor conseguiu trabalhar ou construir a tal mensagem de maneira adequada. Esse jogo é objetivamente ruim, tá? Só pra deixar claro. Ou não. O que passar disso já está fora da sua alçada. Novamente, no terreno da Que caralho é soba? Ah, foda-se. opinião, sim, eu posso repudiar uma obra por não gostar da mensagem que ela passa, ou ao contrário, exaltá-la por concordar com ela, mas nunca no campo da análise. Só duas coisas precisam ser ditas acerca desse Aí o que eu e o Moncard estávamos falando antes. É tipo, sim, não é uma análise. Tipo, pode ser uma análise crítica, mas aí você vai sair um pouquinho de analisar dentro do storytelling, dentro da história em si, analisar a narrativa, ou analisar a arte, e você vai analisar de uma maneira mais social. Tipo, uma crítica analítica de seus temas, seus conceitos e como eles apresentam e o que eles são socialmente. Então, uma análise mais sociológica. E eu digo isso porque é algo comum na faculdade também, por exemplo, a faculdade de cinema. A minha análise de Paranoia Agents para o meu TCC, meu artigo acadêmico, precisou do contexto de Segunda Guerra Mundial. Então eu tive que analisar a obra com base nisso e a sociedade japonesa naquela época. Você pode só falar, foda-se, eu não gosto do Japão. E eu vou falar, tá bom. ponto para não haver confusões. Primeiramente, é claro que isso eu tô falando tendo em vista o espectro do desacordo moral razoável. Ou seja, eu não concordo com o que aquela obra tá ensinando, mas ela não tá ensinando nenhum absurdo. Ela não... Mas aí é tipo... Entra também na subjetividade de eu não sei o que você... Qual que é o seu padrão para um absurdo, sabe? Esse é o problema. Ô, Léo! Não tá falando nenhuma atrocidade. Uma obra que defenda abertamente atrocidades... Léo! Calma aí, deixa eu ver aqui. Você está livre daqui a 20 minutos, 30 minutos por aí? O senhor está livre?
como tem várias por aí, deve ser sim repudiado, não me entenda errado. Apenas isso não está dentro da atividade da crítica, mas nesse caso da decência humana pura e simples. Então não estou dizendo que tudo vale, que virou uma anarquia moral também, mas não é atividade do crítico analisar a obra com base nisso. E em segundo lugar, Eu tô no trabalho cringe, seu cringe, cringe. vale para esse ponto de agora o que foi dito Tá tudo bem, meu querido. anteriormente. A mensagem da obra também não é um dado, mas deve ser construída via interpretação pelo leitor. Então não existe a mensagem completamente objetiva da obra. O que é uma atrocidade? Violência geralmente é repudiada, mas aí você amarra no nome de um wiki. Por isso que é um pouco complicado de analisar esse tipo de coisa. Tipo, um crítico não é um moralista, eu concordo. Mas aí entra o problema de, tipo, se tem certas coisas que você deve repudiar como crítico, você deve repudiar como pessoa, não exatamente como um crítico. Mas aí, tipo, o que é, tá ligado? O que exatamente é? Então, onde a sua visão do que é too much é diferente da visão de outras pessoas como too much. É isso. Isso também é um elemento que deve ser interpretado. Pois muito bem, sigamos. Para mim, juntamente com as regras anteriormente estabelecidas como critério, o ponto que vai diferenciar totalmente a crítica da opinião, bem como separar a boa da má crítica, é a força dos argumentos apresentados. Podemos resumir essa ideia com o seguinte slogan: crítica é uma atividade argumentativa. O analista, ao fazer seu trabalho, precisará proceder por meio de argumentos em cada um dos seus passos. Primeiramente, ele deverá construir um discurso racionalmente coerente para justificar a interpretação que fez acerca da proposta da obra. Correto. Depois, deverá argumentar em favor do julgamento feito, se positivo ou negativo. Isso é, vai precisar argumentar o porquê de uma obra ter tido ou não sucesso em cumprir a proposta, bem como convencer o público de que aquela é a proposta em primeiro lugar. Esses argumentos necessariamente devem se basear nos elementos daquela dada obra. Eles não podem ser retirados do nada, porque senão também fica uma coisa completamente solta, né? Sem Concordo. critério. Então o crítico está sempre usando a própria obra e mais outros elementos adicionais de argumentação racional para construir sua análise. A crítica, então, nada mais é que esse emaranhado de argumentos que abrangem tanto a leitura da obra, feita pelo analista, né, a interpretação, quanto o julgamento em si. O porquê de o crítico achar que a obra está tentando fazer X e se ela conseguiu fazê-lo. A boa crítica é aquela que Tava demorando. O quê? Caiu a live? Caiu um pouquinho. Maravilha. Vou pegar café, rapidão. Aí, voltei. Se Daniel tomar 2 canecas a mais de café, ele muda de cor. Sim. A gente toma, não cai? Tamo de volta. Vambora. que cumpre esse critério, apresentando sólidos e plausíveis argumentos. A má crítica é a que falha em defender suas premissas ou que lança mão de forçações de barra ou de falácias para buscar o convencimento Alguém sabe que jogo de Dragon Ball é esse? É Dragon Ball Sagas, é uma merda, não jogue. do público. E a mera opinião é aquela que nem argumento apresenta, apenas se contenta com X é ruim e Y é clichê, ou em uma forma mais sofisticada, que pode parecer um argumento para olhos menos atentos, X é ruim porque o protagonista é chorão. Veja que isso parece um argumento, mas não é. No fundo existe aí a crítica da proposta, como se ter protagonista chorão fosse ruim por si só. O que Eu concordo com esse pensamento geral, a parada, tipo, de novo, eu vou falar, eu não gosto de chorão. Só que aí, é importante você analisar como que esse crítico chorão é foda, que esse personagem chorão funciona na narrativa e se agrega ou não agrega a história em geral. Claro que, tipo, ainda tá pensando na proposta, né, porque o personagem é chorão, porque o autor quis botar lá que ele é chorão. Sim. Mas lembrando que, além de subjetividade e tal, tem que ver como é que esse personagem vai se encaixar dentro da história e o que ele vai fazer pra superar isso. Ou se não for superar isso, vamos ver como é que vai ser. Por exemplo, eu odeio o Zenitsu. Eu tenho um ódio profundo do personagem Zenitsu. Eu quero que ele morra. Quero que ele morra e saia da minha frente. E eu sei que é totalmente subjetivo. Ao mesmo tempo, eu não acho que a presença dele funciona muito bem na história com a personalidade que ele tem. Eu entendo que tá tentando fazer um arco, mas eu acho que é feito de uma maneira muito medíocre. Então não tem como esse personagem que já me irrita fazer eu mudar a minha ideia quanto a ele se eu não creio que esse arco do personagem está sendo bem feito.
que é falso. O que ocorre é que o indivíduo que diz essa frase não gosta de protagonista chorão, e ele tá no direito dele. Só que aí é mera opinião, não é uma análise, porque a análise não pode partir da ideia de que protagonista chorão é ruim por si só, porque não é. Então é bom ter cuidado para diferenciar o que é um argumento real, um raciocínio com premissas e conclusões, e o que é só uma opinião que o emissor se deu o trabalho de explicar, mas que se você analisar a fundo vai ver que ela é tão arbitrária como qualquer outra opinião. E é por isso que mesmo que se você for dar uma opinião, você deveria chegar e meio que, sabe, explicar em detalhes a sua opinião. Se tiver alguma coisa a mais que eu não gosto, sabe? Se for alguma coisa a mais que você acha que, tipo, não gosta desse tipo de personagem chorão, mas aqui como é que ele afeta a história de uma maneira negativa, sabe? Existe outro... Você viu que teve rede do Lloyd? Teve rede do Lloyd? Do Lloyd? Eu não vi, porque continua a porra do bug da minha Twitch, que não aparece a rede. Oi, Lloyd, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado pela raid. Sejam todos bem-vindos. 56 pessoas. Sejam todos bem-vindos. Digam aí como estão e como vão. Estamos vendo um vídeo sobre o jeito certo de analisar animes. Estamos nesse vídeo há tipo uns 40 minutos, porque estamos discutindo muito sobre objetividade e subjetividade em arte. Então, um papo muito cabeça, muito big brain. É isso. Outro ponto também que merece uma atenção especial, ainda dentro dessa coisa da objetividade e da subjetividade. Assim como deve Tem tempo que eu não falo com o Lloyd também. Tem Lloyd. se tomar cuidado para não confundir análise com opinião explicada, também há que se ter atenção para não cair em outro equívoco, só que do outro lado, que é a armadilha. Esse react é objetivamente muito objetivo. Sim. Na verdade era muito subjetivo, mas tudo bem. Foram 15 minutos na parte do regra de ouro, essa porra vai ter 1 hora. Da tal da análise técnica, né? Veja bem, não existe uma tal coisa como uma avaliação. Vejo gente reclamando do Steven de Steven Universo pelo fato dele ser chorão, mas o fator se encaixa bem no desenho. Então, pelo que eu vi de Steven, tipo, por cima, o Steven ser meio chorão encaixa na história em si, então não vejo motivo pra criticar isso dentro de uma análise em geral. Ao mesmo tempo, se você não gostar, você não gostou, foda-se, o que eu posso fazer, né? Mas não é pra você, simples assim. Técnica, pelo simples motivo de que não existe interpretação técnica. Toda e qualquer interpretação, e por conseguinte, toda e qualquer análise avaliativa, deve ser defendida por meio de argumentos, e dessa forma, estará vulnerável a argumentos contrários. A objetividade possível da crítica é a objetividade do melhor argumento, mas essa é uma luta virtualmente interminável, porque sempre tem gente achando que o Akira devemente ser chorão é algo ruim pro personagem porque deixa ele menos shed. Isso não faz nenhum sentido. Tipo, porra, enfim, foda-se. pode aparecer outro com um argumento mais... Aí entra realmente na ideia de, tipo, é só a sua opinião unicamente, sem muita coisa além disso. Você quer o personagem sendo shed, fodão e badass ao invés de ser um personagem. Porque tudo bem, você queira o que você quiser, mas não vai fazer uma puta análise quanto a isso, porque você tá perdendo o ponto básico do que a história quer te mostrar. O que entra um pouquinho na ideia de que ele falou da proposta, né? Que ele falou lá aqui no início da proposta. Mas, de novo, é muita nuance. Analisar coisas requer muita nuance. É mais isso. mais sólido que o seu. Então essa ideia da pura objetividade deve ser afastada, porque toda análise depende da interpretação, e não há interpretação puramente objetiva de nada. Toda interpretação depende do sujeito que interpreta, mas isso não quer dizer que a atividade interpretativa seja arbitrária. Como eu já disse, cada palavra pode ter vários sentidos, mas não infinitos sentidos, e o mesmo vale para frases e para as obras como um todo. Há várias leituras possíveis, mas não infinitas leituras. Não é porque não existe só uma maneira certa de ver as coisas que isso quer dizer que qualquer coisa vale. Enfim, já deu para entender, né? Então voltemos ao ponto. A única análise técnica que talvez pode existir é a análise não avaliativa, ou seja... Mas você pode ser rebatido por argumentos não objetivos. É uma hipótese, algo que pode e deve ser questionado até chegar no ponto em que discutir isso se torna uma perda de tempo, porque já chegamos a um consenso bom o suficiente. É algo da ciência, não de análise de obras. Concordo? Se o crítico estiver apenas explicando o funcionamento de certos elementos, aí talvez possa existir uma análise técnica, porque ele vai estar apenas descrevendo e não julgando nada. Mas na verdade, pensando bem aqui, eu não sei se eu tenho uma opinião acerca desse ponto, porque eu estou falando isso, mas eu vou pensando ao mesmo tempo, e talvez... Caralho, o cara opina, kkkk. Talvez nem na crítica não avaliativa exista muito subjetivo de sua parte, Zé Médio. Análise técnica. Porque de todo jeito, o crítico tem que interpretar a técnica. Meu Deus, quanta enrolação para simplesmente analisar alguma coisa. Não é enrolação. Analisar uma obra é muito mais complexo do que parece.
Porque, de novo, se for só tipo... Se você só chegar e falar, não gosto disso daqui, você não vai estar levantando nenhuma conversa sobre isso, a não ser que você tenha algum argumento pra isso. Mas se você falar, isso aqui é bom por causa de tal técnica e tal coisa e tal coisa, sei lá, portanto, isso aqui é bom, é correto, tipo, você julga, você dá o julgamento de isso aqui é bom, tem como eu ir e falar, não, devido a X, Y, Z, K, KLMN, tá ligado? Análises, em geral, são extremamente complexas filosoficamente, tá ligado? Então por isso que a gente tá fazendo esse vídeo de 25 minutos sobre isso, e é por isso que eu adicionei o quê? 40 minutos, 50 minutos a esse ponto, a conversa, eu acho. Usada Não é perda de tempo discutir a filosofia da análise, porque é como se faz análises melhores. Correto! pelo autor e com que objetivo ele lançou mão daquela técnica. Nada disso tá dado. Tudo tem que ser interpretado pelo receptor da mensagem. Então, pensando bem, fechemos da maneira seguinte. Não existe análise técnica no sentido de análise completamente objetiva ou inquestionável. Toda e qualquer análise se coloca a meio caminho entre o objetivo e o subjetivo, porque é assim que funciona com a interpretação, que é a base de qualquer análise. Então, o ponto é não ficar buscando ou acreditando que exista alguma análise que seja puramente técnica, como se ela pudesse ser feita por uma máquina, que não recebe nenhum influxo de subjetividade do analista. Eu não tanco essa porra dos bonecos só tipo ficando em T-pose e desaparecendo e quebrando alguma pedra no caminho. Ou coisa desse tipo. Porque a análise puramente objetiva seria isso, né? Seria aquela que se eu programasse um robô para decodificar da maneira 100% objetiva e correta aquela obra, então o robô me daria a interpretação e pronto. E qualquer outra interpretação estaria errada. Não existe isso em arte. Tá certo ele nisso. Então, não caiamos nessa ilusão da análise técnica nesse... No fim, vocês concordavam. Sim, eu tinha falado disso, tipo, eu concordo com ele, eu concordo com o que ele tá dizendo. O meu problema é só semântico, eu não acho que a palavra objetivo encaixa exatamente nisso daí, porque objetivo traz um conceito factual. Não existe um fato em arte. Mesmo alguma coisa sendo boa e você analisa de uma maneira que seria boa, vocês só concordam... Você e outras pessoas só concordam que essa coisa é boa devido a motivos subjetivos até aquele ponto que fez com que isso seja considerado bom. Não é algo... Tipo, a arte não é bom porque é bom. É bom porque existe o conceito em geral, um consenso entre as pessoas de que tal coisa é boa. Esse consenso não vai ser eterno. Esse consenso vai depender das pessoas que estão vendo isso. Esse conceito vai depender do lugar do mundo que você está vendo isso. Esse consenso vai depender do tipo de história que está sendo contado. É por isso que eu não consigo usar a palavra objetivo nesse caso. sentido, né? É muito factual a palavra objetivo. É mais isso. É um problema de semântica que eu tava trazendo aqui. Como se a análise técnica fosse mais objetiva do que as outras análises. Então voltemos ao mantra anterior. Mas é o que eu falei, eu concordo com ele basicamente desde o início do vídeo, só com umas pequenas coisinhas aqui e ali. Meu problema é mais semântica mesmo. Eu acho que a palavra objetiva não ajuda nisso. Tipo, pode ser mais fácil. Eu sei que eu posso estar parecendo muito pedante nisso aqui, mas o que eu tô falando é sério, é a verdade, tá ligado? Tipo, é o objetivo aqui, o que eu tô falando é objetivo. Usar a palavra objetivo em conceito de arte meio que tira um pouquinho, banaliza um pouquinho a palavra objetivo, porque não é factual, mesmo que pareça factual. É só porque todo mundo vai chegar num consenso do que é bom. Mas consenso de qualidade é um consenso. A crítica é uma atividade argumentativa. A objetividade da crítica é a objetividade do Meu problema está sendo esse jogo. Esse jogo é o objetivo de Win, já falei isso antes. argumento, e a qualidade da crítica é a qualidade do argumento. Não dá para ir além disso em termos de objetividade. Se é assim, então existe alguma utilidade em se explicar técnicas de escrita na análise, por exemplo? Se uma crítica que explica as técnicas não é por si só mais objetiva que as outras, Eu vou tirar a minha pressão enquanto eu ver esse vídeo e falo com o chat, tá? Rapidinho. por que fazer esse tipo de crítica? Ora, a resposta é simples. A exposição da técnica de escrita serve como um argumento A única coisa objetiva na arte é que o Gohan virando Super Saiyajin 2 é muito foda. Muito foda! para fortalecer a análise. Ela não vem para encerrar o debate, mas sim para fundamentar mais o que você está falando no meio de tantos outros argumentos. Mas repare que o argumento das técnicas de escrita é tão interpretativo quanto Faltou criar uma linguagem mútua para que possa se conversar sobre esse assunto. Usar a semântica já existente foi um problema para esse vídeo porque ela é polissêmica. Tipo isso, sim.
Basicamente isso. Qualquer outro, e que ele parte da ideia do leitor hipotético. O que diabos é leitor hipotético? Veja bem, quando eu digo que, sei lá, o autor X escreveu a obra de uma determinada maneira e usando de determinada... Eu espero que essa máquina de ler pressão esteja quebrada porque está 17/11. Eu tô tranquilo. Eu tô dando problema de pressão alta, gente. Por isso que agora eu tenho um aparelhinho de pressão e de vez em quando eu vou usar enquanto eu estiver em live, por mais que a leitura não vai ser muito precisa porque eu estou conversando com vocês enquanto isso. Determinada técnica, porque isso aumenta a tensão do leitor, você poderia muito bem chegar para mim e dizer que não sentiu nenhum aumento de tensão naquela cena, e outros podem vir concordar com você. Na realidade, não existe e nem nunca existiu nenhuma cena ou passagem em nenhuma obra que tenha gerado efeitos emocionais em 100% do público, como também não existe aquela que não exerceu efeito em absolutamente ninguém. Correto. Todas elas estão no meio termo entre essas duas coisas, mas isso não inviabiliza a análise que se faz da técnica, ou seja, se eu digo que a técnica aumenta a atenção do público, aí você me diz que não aumentou a sua, isso não inviabiliza a análise por si só, porque quando eu digo que a técnica X aumenta a atenção do leitor, eu estou tomando como referência um leitor hipotético, ou seja, uma hipótese, ele não precisa existir na realidade. O que eu estou fazendo, na verdade, é analisar os mecanismos internos dessa técnica de escrita e tentar descobrir de que maneira ela busca agir na mente do leitor. Ou seja, o termo busca que eu acabei de usar revela tudo. Nós estamos falando de novo de proposta. Tá falando de hipótese em geral, tipo, teoricamente isso aqui dá certo. Se der certo com os leitores, é outra história. A proposta da técnica, do que ela busca fazer com o público. E aí nós voltamos ao ponto anterior. A proposta da técnica também não é um dado. Ela precisa ser interpretada. Então a análise da técnica não foge nem 1 milímetro que seja de tudo o que expusemos até o momento. Ela se encaixa perfeitamente na regra que nós explicamos. A explicação do funcionamento da técnica depende de que nós partamos do pressuposto de que ela quer causar tal ou qual efeito na experiência do público. E o cara já matou todo mundo de Dragon Ball e voltou pro Raditz de novo. Caralho, Broly, calma. esse pressuposto é construído por nós via interpretação. Mas a análise da técnica é isso, né? Então nós estamos analisando os mecanismos internos da técnica e interpretando o que é que ela está tentando fazer na experiência do público. Então tudo isso pode ser resumido pelo tal do leitor hipotético. Esse leitor não existe, mas nós estamos decodificando a técnica em si para dizer, ó, ela está tentando mexer na cabeça do leitor. Broly está objetivamente muito full, irado e enraivecido, é verdade. Objetivamente ele está mesmo. Dessa forma, de que leitor? Do leitor médio, né? Do leitor médio, do leitor hipotético, enfim. Do público no geral. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ser mexido daquela forma. E nem mesmo que se um ou outro não for mexido daquela forma que a técnica não funcionou. Repito, nós estamos falando dos mecanismos internos da técnica. Enfim, acho que eu me fiz entender, né? E qual é a Se fez, parabéns. Foi um bom trabalho. função da crítica? Já que nós estamos falando de crítica, qual é a função dela? Para que ela existe? Bom, pra me dar dinheiro na internet. esse é um debate extremamente amplo, o qual Sim, eu ia falar, esse debate é tipo tão amplo que daria 25 minutos de vídeo. Então eu quero ver o que você vai falar em 3. eu não pretendo encerrar de maneira nenhuma, até porque a crítica pode ter várias utilidades para cada tipo de leitor. Ela não tem uma É só parar de se preocupar com quem não vai gostar da sua análise dos animes. Mas aí se você quiser fazer uma análise boa, você tem que precisar do feedback, né? utilidade só, né? Muitos, por exemplo, usam um crítico que gostam como referência do que lê ou assistir. Idealmente não seria assim, mas a verdade é que ninguém tem tempo de ler tudo, então algum critério ele vai ter que usar para escolher o que ele quer ler, o que ele quer assistir, o que ele não quer ler nem quer assistir. E é natural que muitos usem a opinião das pessoas que elas consideram capacitadas como esse critério, de dizer o que eles querem ver e o que eles não querem ver. Então, Colocou muito bem. Eu vou também trazer aqui uma outra parada, que é o seguinte. Muita gente fala, tipo, não vou confiar nos críticos. Eles falam de crítico jornalístico mesmo. Não vou confiar nos críticos. Porque eu vou confiar no crítico, cara. Nossa, eu só vou lá ver o filme e ter a própria opinião. O que é justo. Mas a galera usa isso como uma ideia de, não tem que ter crítica. Irmão, desculpa se você é uma criança de classe média que tem o dinheiro suficiente para ir com os pais no cinema para ver esse filme, para ter certeza se ele é ruim ou não. Porque você tem tempo livre ilimitado e seus pais provavelmente não foram muito legal com você na infância, então tá tentando te ganhar de alguma maneira, seja com um presentinho, seja com a ideia de vamos ter nossa tarde livre e ver um filme no cinema. Nem todo mundo é assim. O cinema tá caro.
Sabe que eu não fui ver o filme do Capitão América ainda? Porque no fim de semana, a inteira é R$ 40. Eu não vou gastar R$ 40 com esta merda. Porque ele não parece tão bom assim. Eu quero ver, mas não vou gastar R$ 40 com esta merda. Eu também não tenho tempo, minha mãe tá no hospital, pô. O que eu vou fazer? Tipo, eu vou me focar em ajudar minha mãe do que isso. Se fosse um filme que eu saiba que tá do caralho, tipo, porra do filme da Fernanda Torres, que eu quero muito ver. Eu sei que tá do caralho, eu ia dar um jeito de falar com, tipo, alguém pra cuidar da minha mãe por umas 2 horas pra poder ir lá ver o filme. Aí que entra a ideia de crítica. De dar uma análise tipo, pegar a opinião de um crítico. Se você é alguém normal, que não tem muito dinheiro ou muito tempo, você tem que definir em geral o que você vai ver e o que você não vai ver. E é por isso que, e eu sei que isso irrita muita gente, mas é um caso muito pessoal meu, eu odeio receber recomendação. Odeio, profundamente. Muito. Odeio. Não me recomendem coisas. Quando me recomendam coisa aqui, eu falo, beleza, não vou ver. Porque a parada é justamente Cara, você tá passando essa história aqui pra mim, não porque eu vou gostar, é porque você gosta. Você curte esse negócio e você quer que eu veja e fale que é legal. O ato de ver esta coisa que você me recomendou vai fazer com que as coisas que eu já queira ver, que é uma lista muito grande, eu só não tenho tempo de ver tudo, agora tem alguma outra coisa extra ali. Alguma nova obra. Que eu não estou indo ver porque eu estou interessado. Eu estou indo ver porque uma pessoa que eu não conheço está interessada que eu veja. E é por isso também que eu não aceito muito, tipo, vou te pagar pra ver esse filme. Não. Tá ligado? Eu tenho as coisas que eu quero ver. É isso. Então essa seria uma função possível da crítica, que muitos usam, né? A galera esquece que consumir arte é sobre entretenimento e leva tempo. Então, né? Eu vou consumir uma coisa se eu estiver interessado naquilo. Muitos usam a crítica dessa forma. Eu sou amigo desse cara há papo de 12 anos, nem minhas recomendações ele recebe. É verdade. É bem verdade, na verdade. Não, mas a sua eu já dei chance pra algumas coisas. K-pop eu comecei a tentar ouvir um Dreamcatcher por causa de você. E eu só notei, não é a minha vibe, e aí eu parei. Outra possibilidade seria a educação do público. Quando um crítico que tem um enorme repertório de uma determinada arte busca... E também a gente tem gosto muito similar, Léo. Tipo, a gente tem gostos muito parecidos. Então meio que... Quando você recomenda um bagulho, às vezes é tipo, eu já queria ver isso antes mesmo, tá tudo bem. Busca mostrar obras semelhantes a uma que... Ô, louco, mano, mas isso depende, não é... Ou tu realmente pensa assim, como assim? Nenhuma palavra foi compreendida ali. Nenhuma palavra foi compreendida. Eu não gosto de recomendação porque gera uma expectativa da pessoa sobre o que eu vou achar, e eu odeio expectativas. Então, pra mim não é nem isso. É a expectativa de que eu vou consumir esta porra em algum momento. Eu não vou, não. Eu tenho outra coisa que eu tenho que ver. Tem muita coisa na minha lista de ver, gente. Você não tem noção. E eu prefiro eu mesmo ver um bagulho, tipo... Observar um bagulho e ficar, porra, tô interessado em ver isso. Do que a pessoa chegar e falar, vê isso aqui, você vai gostar. A pessoa não me conhece. seja mais... Sem vezes precisa recomendar, você tem gosto parecido mesmo, sim. De vez em quando ela recomenda uma coisa pra mim, eu tipo, caralho, eu quero ver. mais conhecida, ele está colaborando para... Tem muita coisa pra tu ver só na lista de react, sim. Mas as pessoas chegar com o discurso de eu acho que você vai gostar dessa obra porque apareceu aquela outra obra que você gosta. Mas a pessoa não sabe por que eu gosto dessa outra obra. Tipo, esse é o ponto, esse é o problema. Tá ligado? Tipo, claro, tem gente que vai dizer, tipo, consome isso aqui porque parece essa outra coisa aqui que você gosta. E eu vou olhar e falar, porra, sim, agora eu estou um pouco interessado nisso daí. Ao mesmo tempo, a minha lista de coisas que eu vou consumir já está muito grande e provavelmente essa obra que parece uma outra obra que eu gosto já está nessa lista. Sabe? Para aumentar o repertório do próprio público. Então, você gostou do filme X? Tem o filme Y que parece com ele. Tem o filme Z. Tem o filme A, que foi a inspiração para ele. Enfim, ele vai educando o público dessa forma. Lembro que tava na casa de um amigo e ele do nada colocar ciclo digital e eu achei a coisa mais sem graça do mundo. Mas depois de vezes eu fui assistir por conta própria e curti mais. Justo. Justo. Então, quando outro crítico explica o funcionamento de alguma técnica de escrita, de direção, etc. Então ele vai explicando como é que são os mecanismos que estão por trás de uma obra. Recomendo você ver Dragon Ball clássico até o Super, incluindo o GT, em ordem cronológica. Vai se fuder! Vai tomar no cu! Vai lamber um pau! Vai tomar um cu e lamber um pau. Vai tomar um cu literalmente num copinho, tá ligado? Vai beber um cu! Porra!
de maneira que ele também vai educando Eu já fiz isso, na verdade, foi bom. o público. Menos GT eu caguei. Então várias são as funções, mas para mim a mais primordial é a seguinte: a boa crítica enriquece a experiência do público. Veja bem, ela não Obrigado por R$1, inclusive. substitui a experiência e nem teria como, mas ela pode enriquecê-la, justamente porque a crítica é uma atividade argumentativa e que sempre se Muito foda esse combo do Broly. Caralho! pode enriquecê-la, justamente porque a crítica é uma atividade argumentativa Foda. e que sempre se vale de elementos Recomendo você ver o vídeo sobre Power Scaling. Recomendo você sentar em 4 picas simultaneamente. da obra para defender uma certa interpretação e um certo julgamento dessa obra, é que o bom crítico pode trazer uma visão toda nova de uma certa obra que aquele determinado leitor ou espectador nunca tinha se dado conta. Se o analista conseguir trazer argumentos sólidos para fundamentar seu trabalho, ele terá mostrado um lado novo para o público de uma obra que esse público julgava conhecer como a palma da mão. E aí o público percebe a maravilha que é a arte. Às vezes o interesse que você descobre sozinho se torna mais especial do que alguma obra que só te foi recomendada superficialmente por lembrar algo que tu tinha curtido. Sim, então, eu só vou consumir alguma coisa se eu pessoalmente tiver o interesse por algum motivo. Se o interesse for despertado. Jujutsu foi um bom exemplo, tá? Tipo, vou dar o Jujutsu como exemplo. Famosamente, tem um vídeo no meu canal onde eu falo que eu nunca vou consumir Jujutsu na minha vida. Jamais. E as pessoas, tipo, não, mas o sistema de magia é muito bom e você gosta do sistema de magia bom. Eu, tipo, tá, isso não é o suficiente pra vender essa história, tá? Tipo, isso não vai me vender, vocês estão tentando me vender, não vou consumir. Por que eu acabei lendo o Jujutsu inteiro? Porque eu estava em uma live, uma porrada de pessoas, estava o Piscine, estava o Mitch, estava o Linkzinho, e eles estavam hypando muito o arco de Shibuya, colocando ele contra outros arcos que eu acho muito bons, comparativamente, e botando como que Shibuya é maior, é melhor. E eu fiquei com uma curiosidade. Tipo, despertou a minha curiosidade. Fui, perguntei pro Mitch se era bom o Jujutsu mesmo. Ele falou, o início vai ser muito chato. Mas depois, na minha visão, é legal. Então não foi nem uma recomendação direta, tipo, veja isso aqui, você vai gostar. Foi mais um tipo, você se interessou por esse elemento aqui? Legal. Aqui algumas diquinhas sobre, tipo, o que é bom, o que não é bom, por que funciona, por que não funciona. Assiste e tire suas próprias conclusões. Esse tipo de recomendação, entre aspas, é como eu consumo as coisas. Porque isso não vem de alguém virando pra mim e falando pra eu ver o bagulho. Isso vem porque eu fiquei interessado com alguma coisa dessa obra. É assim que eu funciono. Percebe como a arte possui uma Agora, você virar pra mim e fala, vê isso aqui porque parece isso aqui que você gosta e porque isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É muito mais você gosta desse negócio e tá empurrando pra mim sem me conhecer direito como pessoa. Eu prefiro só eu mesmo ir lá e ver o bagulho, tá ligado? Falando nisso, Dana, você leu Mistborn a Era 1 toda? Não, eu só li o primeiro. Eu tô com o 2 baixado no meu Kindle, porque eu tinha ido até a metade, aí eu parei, mas eu só li o primeiro livro mesmo. Pô, mas se os caras conseguiram vender Jujutsu, então dá pra fazer de novo. Mas eles não venderam de forma inorgânica, eles venderam de uma forma orgânica. Eles venderam literalmente porque mostraram uma coisa que eu achei legal. Mesma coisa com, tipo, o que fazem aqui em live, volta e meia, de mandar vídeo pra eu ver de alguma coisa, e é alguém analisando ou explicando alguma coisa, eu fico, isso é interessante, gostei e tal. É mais orgânico do que você tentar virar pra mim e tentar me convencer. Tipo, sabe? É diferente. riqueza quase infinita. Possibilidade. Já teve algo que tu teve muito interesse, mas tu foi uma merda? Algumas coisas, mas não vou conseguir te explicar o que é, não. Quando eu falo com o Danael sobre algo que eu gosto, eu falo no hype que eu sinto, não necessariamente como algo que eu tô vendendo pra ele. Sim! Então, é divertido conversar com amigos sobre mídia e obras ou o que seja, porque, por exemplo, quando o Léo tá hypado com alguma coisa, ele vem falar e é muito foda ouvir ele falando, porque eu gosto de ouvir pessoas que eu gosto, pessoas que eu tenho um carinho, falando sobre coisas que eles gostam. É uma coisa minha, eu gosto disso. Mesmo que eu não vá consumir, é legal. Fale tudo, à vontade, é bom de ouvir. Mas você só, tipo, eu vou recomendar isso pra você. Claro que um amigo eu vou levar muito mais a sério do que uma pessoa aleatória na internet, óbvio. Mas, em geral, todo mundo sabe que eu tenho muitas coisas pra ver, muitas coisas pra jogar, muitas coisas pra consumir, então uma recomendação vai fazer nada. É isso. Quase infinitas. Então o crítico, longe de ser um inútil ou um parasita dos artistas, pode na verdade ser imprescindível para o enriquecimento da própria arte, desde que ele seja bom no que está fazendo. Então a crítica é sim importantíssima, ao contrário do que alguns dizem por aí de maneira bastante rasa. Sim, crítica é importante. Vou apenas citar o exemplo do que o canal Narrativano fez com muitos fãs de One Piece. O Narras! Enfim, continue. Muita gente já era fã da obra há anos e a conhecia de trás para frente e da frente
tu realmente virou amigo dos caras, faz sentido. Como assim? O Léo é, tipo, amigo meu há séculos, então, né? Ah, e você tá falando do bagulho de Jujutsu? Sim, eu tinha virado amigo daquela galera antes, então, tipo... Não foi nem só questão de eu ser amigo deles, é porque eu achei muito inexplicável Shibuya estar indo tão longe em lista de arcos de melhores arcos shonens. Eu fiquei, o que tá acontecendo nesse arco? E aí eu fiquei curioso. Foi a curiosidade que fez eu consumir. Pra trás. Aí veio o narrador e apresentou uma perspectiva nova daquela obra para essas pessoas, e elas perceberam então que One Piece era ainda mais rico do que imaginavam. Então essa é a melhor função do bom crítico, creio. Abrir ainda mais a cabeça do leitor, muitas vezes para coisa que ele já gosta até, e ele passa a gostar ainda mais. Mas pode ser o contrário, pode ser abrir a cabeça do público para uma coisa que ele não gostou, mas aí você vem e apresenta uma outra interpretação, uma outra visão de maneira argumentada, e o cara pensa, porra, nunca tinha pensado por esse lado. Talvez essa obra seja melhor do que o que eu tinha pensado, porque... Outra coisa também pode acontecer, que é a pessoa não gosta da obra, mas ela não tem a menor ideia de porquê. O que é muito comum. É muito comum. Tipo, uma questão minha com analisar obras e que seja, é que eu quero entender se o Pera Saga Freeza foi sacanagem, eles botaram Shibuya pra passar da Saga Freeza, né? Cringe. Enfim. Eu quero entender por que meu pensamento foi... Por que meus pensamentos sobre aquela obra são da forma que são. Por mais que sejam muito simples, tipo, não gostei. E eu fico, tá, por que eu não gostei? E aí eu tento analisar com base nisso, de tipo, por que exatamente eu não gostei? O que tá fazendo eu não curtir esta obra, ou este personagem, ou o que seja? E muita gente tem pensamentos parecidos, de vi e não gostei. Por quê? Não sei, tem alguma coisa errada. E aí um crítico pode ir lá e explicar direitinho por que a pessoa não gostou, provavelmente. E a pessoa vai ficar tipo, ah, faz sentido. Porque na minha experiência, na minha leitura, eu não tinha visto as coisas por esse ângulo. Eu geralmente gosto de ver críticas de coisas que eu já conheço pra expandir meus pensamentos sobre a obra, mesmo que eu eventualmente discorde. Sim, exatamente. Eu gosto de ver críticos e críticas em geral por causa disso mesmo. Ter uma outra visão sobre algo que eu já tenho interesse. E por aí vai. Então é nesse confronto de interpretações, nesse confronto de leituras possíveis da obra, naquilo que nós estamos falando, né, de que cada obra tem várias leituras, é que o crítico consegue, o bom crítico, consegue ajudar o leitor, o espectador, enfim, ajudar o seu público, né, do crítico, a ter um entendimento ainda melhor das obras de arte. Voltando ao bagulho de recomendação, porque eu lembrei disso agora e achei engraçado. Teve uma vez no Twitter, ano passado ou retrasado, não lembro. Muito tempo atrás, que eu meio que estava interessado em tentar começar a compreender música geek. Mas não sabia por onde ir, porque as que eu escutava de popularizonas eram tudo, tipo, não era o meu estilo. Aí foi lá que eu perguntei, tipo, ok, me recomendem música geek. Só que, e eu coloquei algumas regrinhas lá, de tipo, nada de ser narrativo, eu gosto de lirismo nas minhas letras, eu gosto de alteração no meu flow. Na época eu tava cansado de trap, então sem batida de trap. Eu botei várias regrinhas. E aí, uma galera recomendou o que, por exemplo, eu escuto até hoje, tipo, Taka, coisas do estilo. Outra galera é tipo, não tem nada a ver com isso, mas escuta essa aqui que é muito legal. E mandou uma do Enigma. E eu tipo... Você entende que você tá mandando isso porque você gosta, não porque você acha que eu vou gostar. É por isso que eu tenho um pouquinho de birra com recomendação. Inclusive, eu tinha um amigo que, na época, eu não gostava de punk, mas ele tentava fazer eu gostar de punk, então ele botava muito punk. Mas não era punk que eu ia gostar, era punk que ele gostava e ele queria mudar o meu gosto pra ser igual ao gosto dele, ou parecido com o gosto dele. E eu achava estúpido. É isso, gente. Eu só não gosto muito de receber recomendação. Eu tenho muita coisa na minha lista pra tudo. Menos música, eu tenho estudado pouca música, mas se eu quiser escutar algum álbum novo, eu sei o caminho que eu vou, sabe? Eu sei pra onde ir, eu sei o que eu vou ter interesse em ouvir. Então, né? Mas você queria que as pessoas do Twitter lessem um tweet. Não, mas eles leram, eles só ignoraram mesmo. Eles leram, só cagaram. Especificamente, né, de uma obra específica, ou também no geral, de entender um pouco mais como funciona, o modo de fazer arte, enfim. E pra finalizar, Recomendar não é um problema. O problema é forçar a recomendação da goela do outro à força. Sim, mas hoje em dia eu só não leio quando alguém recomenda. Tipo, nos meus... Eu tenho vários... No Twitter, caso você me siga no Twitter. Volta e meia eu mando tipo... me faça uma pergunta sobre qualquer coisa. E vamos dizer que 60% das perguntas é tipo... Já viu tal coisa? Se não recomenda, muito bom. E aí uma recomendação. E eu tipo... Não. Eu só mando um seco. Não.
quero conversar de outras coisas. Aí, no mais recente que eu fiz ontem, eu até falei, tipo, nada de recomendar coisa pra mim, vai tomar no seu cu. Então, né? Finalizar, porque o vídeo já se alonga, acho interessante que eu exponha aqui os meus pressupostos, o modo que eu tento seguir na hora de fazer críticas, porque são vários os modos possíveis de crítica, né? Há quanto tempo a gente tá nesse react? A gente falou de tanta coisa diferente. Meu Deus do céu, tá, ok. Aqueles que enfocam o contexto histórico da obra, outros a biografia do autor, outros tentam extrair a mensagem política e assim vai. São incontáveis possibilidades. Mas e eu? O que eu busco fazer aqui? Em primeiro lugar, Acho que 1h30 é divertido. eu concordo muito Foi muito abobrinha minha, né? Mas tá tudo bem, foi divertido. com as perspectivas de crítica que buscam afastar tanto quanto O último do dia, tecnicamente eu tinha que ver mais um, mas aí seria super curto. possível os fatores externos na hora Mas, Danael, de analisar uma obra. Não é que esses fatores não exerçam influência ou que os críticos que prestam atenção nisso estejam errados. quando você vai ver Cinema Therapy? Não, mas Cinema Therapy parece interessante, eu só não vi ainda, mas eu quero ver porque parece interessante mesmo. É um caso de amigos meus me recomendaram, então eu gosto mais dessa galera do que de outras pessoas que existem. E eles me conhecem o suficiente pra saber que é algo que eu acharia interessante, e eles só dão um conceito, e eu fiquei, isso é curioso, vou ver em algum momento, e eu não vi. É só que eu prefiro focar na obra em si, tanto quanto eu puder. Então, via de regra, eu não busco Só uma pergunta, já falei, posso que achou? Não. saber da vida do autor, ou do contexto social daquela obra, ou qualquer coisa assim. Eu geralmente tento construir minhas interpretações em cima da própria obra em si, de forma quase isolada. Outra influência ainda vem do chamado estruturalismo, que, explicando de maneira bem grosseira, busca Você tá bem aqui? Você tá apontar, como flicando? o nome indica, as estruturas da narrativa de uma obra qualquer. Mas Danael Fernandes, dono do canal Danael Fernandes, quando você vai ver o canal Danael Fernandes? Eu já fiz isso algumas vezes, na verdade. Tem uns 3 vídeos que a gente já reagiu do meu canal aqui. De que maneira os elementos da E eu não vi, te amo. Também te amo, amigo. Eu só esqueci. obra estão dispostos e de que maneira eles se entrelaçam entre si. Esse que é o foda, de vez em quando eu tô, tipo, no YouTube e eu poderia ver alguma coisa, mas aí eu volto pra ver, tipo, mesmos vídeos que eu sempre vejo. Eu tenho que botar Cinema Therapy, porque eu esqueço, eu tenho TDAH, por favor, seja calmo comigo. Essa é uma análise quase completamente formal. Isso é, ela depende muito pouco do conteúdo da obra, do que a obra está mostrando, dos eventos da obra. Ela busca mais levantar quais as funções usadas por cada um desses eventos. Que papel esse evento exerce na estrutura da narrativa, e não qual foi o evento em si, entende? Exemplo, os vídeos nos quais eu explico a estrutura das lutas de Dragon Ball. Os eventos de cada luta importam menos ali naqueles vídeos do que entender como o Akira dá o andamento da narrativa das batalhas. Ou seja, mais importante do que saber quem bateu Mas, Danael, quando você vai falar que Dragon Ball é melhor raça D&D, é que eu que jogo mesmo, na verdade. em quem não sei que, quem se transformou não sei como, é saber qual a função dessa cena de transformação na estrutura da luta como um todo. Ele falou estruturalismo, eu virei a cabeça igual um cachorro canine ouvindo cocaine. Isso é estruturalismo. Claro que é aplicado de maneira porca, né? Porque eu sou só um mané, mas a influência tá aí. E outra influência que eu busco seguir é a da chamada Read Response Theory, que, para falar bem a verdade, nada mais é que toda essa coisa que eu expliquei agora há pouco sobre as interpretações, sobre a crítica ser um meio termo entre o objetivo e o subjetivo, uma obra de arte não ter uma única leitura possível, depender da reconstrução do leitor, etc, etc. Basicamente isso, né? E por fim eu aplico as noções da chamada teoria argumentativa do direito, que é outra ciência que lida primariamente com a interpretação de textos. Então que eu acho que tem vários paralelos com a crítica de arte, né? A aplicação do direito e a crítica de arte. A teoria argumentativa também já foi explicada no vídeo de hoje. Esses são os meus pressupostos básicos na hora de analisar uma obra, ou ao menos os que eu tento seguir. Acho justo. Fora disso, há os Por isso não falei nada sobre, tipo, sim, justo. elementos da crítica não avaliativa que eu uso, que já expliquei no vídeo passado, né? Tentar entender a tradição da obra, de quem ela se inspirou e a quem ela inspirou, etc, etc, etc. Enfim, senhores, por hoje é só. Mais um vídeo extremamente longo, mais do que eu queria, O seu foi longo, irmão? e provavelmente bastante chato de novo. Algum dia Não, foi chato não, foi bom. Bom vídeo. farei o terceiro vídeo dessa série sobre a questão da interpretação e todos os problemas que esse tema gera. Mas por hora, agradeço a quem ficou até o final. Até a próxima. Bom vídeo! Muito bom vídeo. De novo, a grande discordância que eu tinha com ele foi semântica, e da metade pro final eu comecei a falar de coisas não muito a ver com o tema do vídeo, mas tá tudo bem. 25 minutos é longo? A gente tá aqui 1h30, não? Por aí? Acho que por aí, né? Então, fazer o quê?
Eu acho que o único jeito de fazer uma análise errada barra ruim é se você não entender ou distorcer a mensagem da obra, que nem Lily Orchard fez. A Lily Orchard faz essa merda o tempo todo, é verdade. Eu esqueci dessa pessoa, eu esqueci que essa pessoa existe, tá ligado? Enfim.